É nosso dia, companheiro. Olha, companheiros, eu cheguei em São Paulo 4 de março de 1974. Quando eu cheguei em São Paulo, nesse dia 4 de março de 1974, eu fui morar no Fundão da Leste. Fui morar na região, terceira divisão, num canto que só tinha 3 casas. Entre as 3, uma das que eu fui morar. Eu fiquei ali uns 26, 27 dias e arrumei um emprego ajudante de batistaca, ali perto mesmo. A gente terminou a obra e eu fui morar no alojamento da empresa, na Vila Olímpia, na Álvaro de Carvalho. Trabalhei nessa empresa por 2 anos e meio, mais ou menos. E quando eu vim, naquele momento, para São Paulo, eu vim literalmente para não morrer. No ano de 1973, um companheiro militante da mesma organização que eu, e que estava quase todo mundo na cadeia, os últimos que estava solto era eu e ele, João Roberto, filho do ex-prefeito, vice-prefeito de Cabedelo, e apareceu o corpo dele lá em Catura do Rocha. E eu reconheci, foi a pessoa que sabia quem ele era. Quando todo mundo ia olhar, não sabia quem era, uma pessoa, um estudante, um jovem, sabe? Ninguém sabia o que era. E aí eu passei para alguém que pudesse tocar para frente, dizendo quem era a pessoa. E aí cheguei em São Paulo, trabalhei na construção civil, nessa empresa, em GETEC, Fundação Limitada. Aí os caras me descobriram, os caras da empresa me descobriram. Eu tinha livros de Engels, Marx, Rosa Luxemburgo, Trotsky, dentro do alojamento. E os caras, um dia foram lá, fizeram uma ligeira devassa lá e acharam os meus livros. Me chamaram, disseram, a gente achou, sabe quem é você? Esses livros aqui são seus, você não pode dizer que são seus, que estava debaixo do seu travesseiro, na sua cama. E a gente ia fazer uma proposta para você. Você é um cara trabalhador, sem dúvida nenhuma. Esses 2 anos e meio que você está com a gente provou que começou de ajudante, hoje é operador de máquina. Em 2 anos e meio o cara virar operador de máquina e de confiança dos caras, ia fazer a obra do Rio Grande do Sul, obra de qualquer lugar do país. E aí fizemos um acordo. A única coisa que eles não iam pagar era o fundo de garantia, mas eu fiquei pensando, pô, o fundo de garantia é uma graninha que vai me fazer falta lá na frente. E eles mandaram para a Secretaria do Trabalho, eu vim receber na Secretaria do Trabalho, ali na Rua Martins Fonte, e eu recebi, e a menina que foi fazer o pagamento, foi fazer alguma coisa lá dentro, eu saí fora. A primeira coisa que eu fiz foi fazer fundo de garantia, depositei no banco. Não tinha mais jeito, não. Fiz um acordo que o fundo de garantia eu não sacava, eu devolvia. Eu recebia lá na Secretaria do Trabalho, mas devolvia. A menina que foi fazer o pagamento deu uma vacilada e ficou lá fazendo alguma coisa, eu saí fora. E a primeira coisa que eu fiz foi, achei um Banco do Brasil pertinho ali e depositei o cheque lá. Você depositava 8 dias, depois você sacava, ia buscar o dinheiro. E aí, peguei esse dinheiro, guardei, fui trabalhar na Editora Abril. Trabalhei na Editora Abril, participei da organização da chapa de oposição que tinha Maria Boca Preta, Bira, esse pessoal ligado ao MR8, também estava lá dentro da Editora Abril, mas eu tive um problema, tive que voltar para o Nordeste, porque meus pais estavam muito doentes, eu voltei para o Nordeste, fiquei um período lá pelo Nordeste,
de 8, 10 meses. Voltando para São Paulo, entro na Santa Marina. A Editora Abril não me contratou mais, aí eu fui para Santa Marina. Trabalhei na Santa Marina também 2 anos e pouco, tal. E saindo na Santa Marina, aliás, já na Editora Abril eu conheci o Paulo de Matos Kromov, grande camarada, que posso dizer assim, que tenho orgulho de, sempre que tive oportunidade de falar o nome dele, eu falo. Para mim foi um grande camarada, Paulo de Matos Kromov. E aí, o Paulo nasceu da filhinha dele e a gente se ajudava no que fosse possível. E daí que eu conheço a categoria de curtimento de couros de pérolas. Quando eu conheci o Paulo Kromov, ele era presidente do sindicato, trabalhador da primícia, e falou para mim: olha, seria o caso você vir para a nossa categoria, ajudar a fortalecer. E por umas questões assim, na categoria tem muita gente negra como você vai ajudar a organizar o povo negro, tem muita gente do Nordeste, e é mais fácil de vocês. E realmente, quando eu fui para a categoria, saindo da Santa Marina, que eu vou para a categoria, a primeira coisa foi fácil demais, porque dentro da categoria dos coreiros, da Paraíba, aí tinha gente do Rio Grande do Norte, gente do Ceará, e gente da própria Paraíba, tinha gente de todos os lugares do Nordeste, e a gente se dava muito bem, assim, pela questão regional mesmo. O regionalismo estava implícito dentro das nossas cabeças. E nessa categoria vidreiro a gente ganhou o sindicato, eu estive à frente daquela chapa de oposição que ganhamos a direção do sindicato, parecidamente como o Paulo entrou na categoria dos coreiros. Na história do vidreiro, como é que foi? Eu estava desempregado e procurando emprego. Um companheiro italiano falou: Santa Marina te pega, rapaz, para qualquer coisa. E aí o Paulo falou: vai lá. Eu fui lá onde eu conheci o Antônio Carlos Cordeiro, Dernal, eles trabalhando no departamento pessoal, e a minha função na Editora Abril, aliás, na Santa Marina, era ajudar a organizar os vidreiros para retomar aquela antiga história da greve histórica dos vidreiros. E eu fui exatamente para a Santa Marina Central, que era da Água Branca, e lá na Santa Marina da Água Branca, logo eu estava no meio de todo mundo. Também, assim, ligeiramente eu entrei como faxineiro. Era a vaga que tinha, era de faxineiro. 15 dias que eu estava na empresa, surgiu o concurso para controlador de produção. Eu me inscrevi. E me inscrevi escondido do meu chefe. Se o meu chefe soubesse, ele não teria deixado eu me inscrever. Eu me inscrevi, falei, conversando com o Paulo falou: rapaz, vai lá e te inscreve, não deixa o chefe saber, não. Aí eu me inscrevi e aproveitei os dias que me preparei. Fui um dos primeiros lugares a passar no concurso. E lá eu fui trabalhar no controle da produção. Trabalhando no controle da produção, saiu um curso qualidade, controle de qualidade. Conversando com o Paulo também, o Paulo sempre foi meu grande inspirador. Ele falou: eu fosse você, se inscrevia. Me inscrevi, mas infelizmente passei na prova, fui aprovado, mas na hora de ser chamado, nós tínhamos acabado de ganhar
o sindicato dos vidreiros, e naquela mesma época, era a época do muito desemprego, a Santa Maria me demitiu. Demitiu, a explicação não convencia nem eles mesmos que me demitiram, mas, de qualquer forma, estava demitido. E aí, ainda tentei ajudar os companheiros na categoria, ainda tentei entrar em outras fábricas, mas na categoria vidreira eu era conhecido. Todo mundo me conhecia, porque sem eu ser diretor do sindicato, sem eu ser dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica fazer panfletagem na chapa de oposição, eu ia na campanha salarial convocar para a Assembleia, e nas assembleias falava o presidente do sindicato, falava o secretário-geral e eu. E quando eu falava, todo mundo sabia quem era que estava falando ali. Tanto o pessoal da Santa Marina, como o pessoal das outras fábricas, Multividro, Fanavido, Nardi Figueiredo, Cispe, todo mundo passou a me conhecer. Então ali não tinha mais pé. Aí o Paulo falou, não, vamos dar um jeito, e eu entrei na categoria dos coreiros. E na categoria dos coreiros eu fiz uns testes, uns treinos, como cortador de sola, cortador de couro e tal. E aí fiquei como cortador, entrei numa comissão de fábrica, era uma comissãozinha que lá no fundão dizia assim que tinha uma certa segurança, não podia ser demitido, mas não falava em estabilidade, dizia que não podia ser demitido. Ou seja, não pode ser demitido porque você tem estabilidade, ou vice-versa, né? Mas as coisas do Paulo é um cara muito inteligente, eu admiro muito o Paulo. Não deixa pôr estabilidade, porque se puser os patrões não assinam o acordo. Não deixa. Aí eu fui, não, estabilidade não é estabilidade, é segurança do trabalho só, não pode ser demitido por qualquer coisa. Tá? E os caras aceitaram. Então, eu fiquei na categoria, trabalhei na categoria, em determinado momento a gente teve uma necessidade de me tirar de São Paulo para ajudar em outros lugares, inclusive no encontro da oposição, não era nem oposição metalúrgica na época, era preparando o Congresso da Classe Trabalhadora, o encontro que teve lá na Baixada Fluminense, que teve uma divergência entre o MONSP e a direção do sindicato. Isso. Inclusive lá na Baixada Fluminense a gente passou do encontro em Tóis, que era preparando o encontro da classe trabalhadora. Isso. E aí terminou aquele encontro lá num domingo à tarde, 3 horas, Paulo chegou para mim e falou, Lula está naquela sala, quer falar com você. Tá bom, eu entrei na sala, estava Lula, 4, 5 pessoas. Aí Lula olhou para mim e falou, eu quero que você, ele não perguntou se eu podia, né? Eu quero que você vá amanhã cedo para Joinville para ajudar a fundar o Partido dos Trabalhadores lá em Joinville. Eu falei, tudo bem, eu vou. Então pronto. Aí quem eram as pessoas? Era a Edeli Salvati, o Gordo. Aí fui para lá com eles, fiquei lá, fundamos o PT lá. E aí Lula falou, não, você vai ficar por aí. Tem que ficar aí, não, ajudando a construção do... E esquece os coreiros. Eu fiquei, trabalhei no laboratório catarinense, trabalhei na carroceria Nielsen, que já era metalurgia, mas sempre a relação com os coreiros. Naquele momento lá, o Zé Lício, a Soninha, o próprio Paulo, Geraldo Santiago,
Geraldo Magela. Então, quase quinzenalmente eu vinha, me reunia com eles, para não perder o fio da meada, como é que estavam os coreiros. E aí, um belo dia, o Paulo precisou que eu fosse ajudar a tocar uma greve no ABC, uma fábrica por nome de Subplástico. Uma greve de 47 dias, uma greve longa, danada naquela época, rapaz. Era uma dificuldade terrível, porque você acompanhar uma greve de 47 dias, Semana Santa, feriado, chovendo, frio, era um negócio maluco. E eu estava lá direto, não saía de lá. Montamos praticamente um acampamento lá. Terminou a greve, uma greve bem vitoriosa. E aí, na categoria dos coreiros, eu já era uma das pessoas que poderia ter virado presidente do sindicato. Mas Geraldo Santiago já foi uma das pessoas que eu enchi o saco. Não, tem que ser o presidente, tem que ser Geraldo Santiago. Aí terminou Geraldo Santiago, aí eu enchi o saco para ser a Soninha. E aí a Soninha foi a última presidenta do sindicato, dos coreiros. Depois era aquela coordenação zona grandona, e que todos nós éramos dirigentes, e na categoria coreira eu passei a ser uma das pessoas realmente bem conhecido, bem próximo, porque era porta de fábrica todo dia. Para começar, eu morava dentro do sindicato, eu tinha um quarto dentro do sindicato, porque às vezes eu ficava na gráfica, rodando material, a noite toda, terminava de manhãzinha cedo, pegava um carro, ia para a porta de fábrica, de distribuir material, e sempre nas fábricas prioritárias da categoria. Era nas fábricas de curtumes, era nas fábricas que construía casacos de pele, como lá em Suzanos, era na Penalty, lá em São Roque, eram as fábricas importantes, e que a gente tinha, cada um montava seu time. No meu time sempre estava junto, sempre estava junto. A Fatinha, hoje advogada, companheira do José Lício, sempre estava a Fatinha, estava o Marrom, estava o Guedes. Eu gostava muito de trabalhar com essa molecada, porque a molecada não tinha hora para eles. Precisava, sábado, domingo, feriado, dia santo, estamos aí, precisava viajar para o interior, vamos embora. E nessa coisa de vamos embora, vamos fazer, eu adorava viajar, adorava ficar para lá e para cá. E a gente sempre indo à porta de fábrica, porta de curtume, porta de empresas importantes, que mais tarde essas empresas vieram a entrar em decadência. Na época do momento do Fernando Henrique Cardoso, quando ele lança aquele plano, aliás, Fernando Collor de Mello, quando ele lança aquele maldito plano, que a categoria que tinha em torno de 25, 30 mil trabalhadoras, passou a, rapidamente, em poucos meses, 7, 8 mil trabalhadoras. Na nossa categoria era malas, como a Primícia, onde o Paulo trabalhava, era fábrica de bolsa de viagem, e tinha uma outra categoria paralela, que era luvas, bolsa e material de segurança, e que nós montamos o sindicato. Montamos o sindicato também, assim, meio sem ninguém perceber. Quando foi ver, o sindicato estava montado.
e registrado e ganhamos. Ganhamos não, a eleição foi só nós mesmos, chapa única. E mais na frente, a gente veio a juntar numa categoria só. Artefatos, cultivamento de couros e material de segurança. Virou um sindicato único, que era ali na rua Pedalso Cabral. 125. Exatamente. Onde vocês, do MOSP, as oposições, químicos, plástico, metalúrgico, várias oposições passaram ali por dentro. E que eu acompanhei a história dessas várias oposições e que às vezes eu fico pensando como um sindicato tão pequeno, mas foi muito importante naquele momento da encruzilhada do capitalismo contra as organizações dos trabalhadores. Esse sindicato conseguiu ajudar muito, né, nessa questão. E mais na frente nós precisávamos ganhar o sindicato dos sapateiros, que era o sindicato que fabrica calçado, o sindicato dos trabalhadores da fábrica de calçados. E lá nós tivemos duas chapas da CUT. Tivemos duas chapas da CUT. Foi um momento difícil, porque duas chapas da CUT já tinham um probleminha lá atrás, o sindicato dos coreiros lá de Campinas. Nós indicamos uma chapa e depois apareceu uma chapa, outra chapa da CUT, que inclusive tinha o apoio de Jair Meneghel. Um belo dia, nós estamos lá e tivemos que fazer um enfrentamento interno dentro da CUT, pessoal querendo tomar o sindicato na mão grande da gente. E aí nós tivemos que fazer lá em Campinas. Tivemos que fazer um enfrentamento e de madrugada o pessoal ligou para o Jair Meneghel. De madrugada o Jair Meneghel, presidente nacional da CUT, liga lá no sindicato. E aí o menino que atendeu o telefone falou: Jair Meneghel, quer falar com você. Tá bom. Fui lá, falei com ele. Mas, rapaz, não dá para fazer um acordo, não. Tem acordo, não. Nós não ganhamos a eleição. Se a chapa de vocês tivesse ganho, vocês estariam tocando o sindicato. Vocês perderam, e nós ganhamos, e daqui nós não saímos. Não, rapaz, não vamos fazer acordo, não. Não tem acordo. O acordo é esse. E se vocês quiserem, faça 3 anos de oposição dentro da categoria, e aí se vocês ganharem a eleição, vocês levam. Se não ganhar, vocês... E aí eles ficaram meio chateados. Quer dizer, o Paulo já não era muito bem visto dentro da CUT, dentro do PT, o pessoal já via ele meio atravessado. E ainda tem essas coisas. Naquela mesma momento da história, a gente, com essa batalha lá em Campinas, acontece aqui em São Paulo, Químico de Osasco, que foi outra batalha, que também tinha uma chapa de oposição que contava com o apoio de um setor da CUT. Contra o Edu. Contra o Edu. E aí nós tivemos que enfrentar de forma difícil. Tivemos que... Um dia os caras chegaram e picaram bala num carro do sindicato e estraçalhou o carro do sindicato. E o Edu não podia andar sozinho e nós tivemos que montar um time de segurança do companheiro Edu. E era nós mesmos, era eu, Marrom, o Guedes, os companheiros da luta. Dentro da CUT tinha uns problemas
que não era problema, era a democracia operária, a democracia proletária. Quando a gente tinha a CUT, tinha o CUT pela base que estava ali na Praça da Sé, tinha aquela sede, que inclusive, quando o Luiz Antônio Medeiros foi presidente do sindicato, a chapa de oposição a ele foi montada ali, na CUT, pela base, na Praça da Sé. E ali já parecia que tinha alguma coisa, como teve duas chapas da CUT. Nós perdemos a eleição do Sindicato Metalúrgico. Eu digo hoje com muita tranquilidade dos meus companheiros, minhas companheiras, de forma errônea. Se tivesse juntado a chapa que foi encabeçada pelos nossos companheiros do CUT pela base e o outros companheiros, tranquilamente a gente teria ganho essa eleição. Mas parece que esses problemas parece que são pequenos dentro da CUT, e não são pequenos. São problemas imensos, são problemas grandes. Por que são problemas grandes? Porque uma central sindical, no tamanho da Central Única dos Trabalhadores, como a CUT, ter esses problemas, divisão interna, e essas divisões internas se resolvem como? A partir da democracia proletária, da democracia dos trabalhadores. Faz uma assembleia imensa e os trabalhadores decidem quem vai tocar. Não é dividindo a categoria, porque quem ganha com a divisão da categoria são os próprios patrões. O patronato foi quem ganhou, porque fica o Medeiros na direção do sindicato, e o Medeiros na direção do sindicato foi um desastre. Foi um desastre, no meu entender, foi um desastre porque foi aí que o Medeiros deu asa para o atual pelego que está aí. O Luiz Antônio Carlos Medeiros deu asa para essa pelegada que está aí. Para mim está claro. Então veja. Então nessa coisa da democracia operária, que eu sempre reivindico, tem essa questão do sindicato dos Coreiros de Campinas, que teve uma chapa que era CUT pela base, e teve uma chapa que era dos antigos pelegos da direção do Sindicato dos Coreiros, com apoio de gente da CUT. E a gente da CUT estava apoiando eles. E, inclusive, na madrugada, depois do resultado eleitoral, depois do resultado, não foi antes. Se tivesse sido antes, eu era favorável que eles fizessem uma reunião, uma assembleia e montassem uma chapa ampla da CUT. Mas depois, na madrugada da apuração da chapa, eu recebo uma ligação do companheiro Jair Meneghelli, que era o atual presidente da CUT naquela época, chamando para fazer uma unidade. Eu disse, não, depois da eleição não tem unidade. Teve duas chapas. Aliás, teve 3 chapas. Uma chapa para inglês ver, que era dos patrões, teve meia dúzia de votos. A chapa que vocês apoiaram, que perderam feio, e a chapa do CUT pela base. A chapa do CUT pela base, que nós estamos aqui, eu e várias companheiras, inclusive a Soninha Preta estava comigo lá em Campinas, o Jaci estava comigo, o Marrom estava comigo, o Guedes estava comigo, quer dizer, tinha um grupo sempre que não se separava, era inseparável. Às vezes até final de semana eu estava em São Paulo, eles ficavam lá em casa, no sindicato, era a minha casa e a casa deles. Aí a gente tomava as cachaças, a gente comia um peixe, a gente comia uns virados lá, mas a gente sempre estava junto, era assim, Sônia, Marrom, Guedes, Jaci, a companheira do Jaci, a companheira do Marrom, sempre todo mundo junto ali, era um grupo inseparável. E nesse mesmo momento que a gente está com essa
frente lá em Campinas, quando ganhamos o sindicato dos pelegos lá de Campinas, os coreiros de Campinas, nós montamos também o sindicato dos coreiros lá em Presidente Prudente, que também fomos nós. Primeiro foi o Guedes, aí teve um problema lá, a pelegada e os patrões tentaram dar um couro nos companheiros do sindicato. Aí eu fui para lá, fiquei lá alguns dias, montamos um sindicato que hoje está ruinzinho, mas ainda sobrevive. E ao mesmo tempo a eleição dos químicos de Osasco, quando o companheiro Eduardo, assume a presidência daquele sindicato. Também tivemos um problema interno dentro da CUT, o pessoal da CUT nacional deu apoio ao pessoal da categoria antiga, que estava lá, junto com os metalúrgicos de Osasco, e nós fizemos esse enfrentamento. E nesse enfrentamento que a gente fez, tinha umas coisas boas, que era uma meninada, eu era o mais velho de todos eles, era uma meninada, como assim, o Jaci, a Lourdes, a companheira do Jaci, o Marrom, a Diná, a companheira do Marrom, o Guedes. A gente se dava bem, dormia todo mundo junto, sem ninguém desrespeitar ninguém. Era como se fosse uma família assim, de irmãos e irmãs. Ou seja, era uma organização da classe trabalhadora de forma que a gente vivia muito bem, de uma forma respeitável um ao outro, sem ter o desrespeito, como hoje, qualquer coisinha, um está passando na mão do outro. A gente era companheiros e companheiros para valer. Era assim, a Soninha veio morar ali perto quando ela virou presidenta do sindicato. O Paulo falou para ela: Soninha, vamos alugar uma casa aqui perto. Ela alugou um apartamento ali. Muitas vezes a gente chegava lá, estava o chão forrado de pessoas, homem, mulher, dormindo, tudo. Estava conversando, estava tomando as cachaças, mexia. Ali mesmo ficava, ninguém mexia. Amanhecia o dia, levantava, ia lá, lavava o rosto, aí já começava a tomar outra cachaça, ou tomava um café e ia embora para sua casa, ou para o seu trabalho, ou para o seu lugar de vida. E de forma respeitosa, que foi, para mim, foi uma categoria que me deu assim, muita lição de vida, porque a vida humana, os direitos humanos, de forma como nós, seres humanos, somos. Uma das primeiras greves que nós tivemos nessa categoria foi na fábrica onde trabalhava a Vimar, onde trabalhava a Soninha, a fábrica chamava Vimar. Trabalhava a Soninha, trabalhava a Diná, trabalhava o Marrom, trabalhava o Romeu. E essa fábrica teve uma greve de forma unida, bonita. Os trabalhadores tiveram uma vitória bonita. E nessa greve, nós percebemos que as mulheres sempre foram e serão um dos melhores instrumentos de organização da classe trabalhadora. Porque ela sabe o problema que ela tem em casa, ela sabe que se ela não constituir forma legal de levar o pão para casa, os filhinhos dela lá vai passar fome. Então, essa fábrica, muita mulher. A Vimar tinha muita mulher mesmo. E, por incrível que pareça, muita mulher, se não nordestina, nascida lá no Nordeste, mas de origem nordestina, nascido aqui, mas os pais do Nordeste ou paranaense, mas muita gente de fora. Também tinha uma outra coisa. Nessa categoria tinha muito negro. E, como sempre, a mulher e a mulher negra mais embaixo,
E aí, muito mais fácil de explorar, né? O trabalhador preto, o trabalhador negro, as empresas sempre aproveitaram. E é aí que a gente começa a fazer uma luta mais ferrenha, porque as mulheres tinham salários baixos, assim como os negros, que era a grande maioria da fábrica, tinha a dominação e os patrões pagavam baixos salários. Dificilmente você entrava numa fábrica dessa categoria e tinha alguém com um salário de 2, 3 salários mínimos. O normal era você chegar na categoria, o normal era você chegar na categoria e ter gente ganhando menos que os salários mínimos. O piso da categoria era difícil ser implementado porque o patronato não queria pagar o piso. A gente ganhava, às vezes até na justiça, mas quando era na hora de pagar, eles arrumavam uma forma de não pagar o piso da categoria. E o piso da categoria chegou em determinado momento que subiu bem. Material de segurança subiu mais, curtimento de couros e peles sobe mais. Ou seja, nós chegamos a um momento que tinha 3, 4 pisos, mas eram 3, 4 pisos que não era tão baixo. E estava acima do salário mínimo, acima 1,5, quase 2 salários mínimos. E o patronato começou também a investir de lá para cá, mandar olheiros nas assembleias nossas, porque as nossas assembleias eram ali na rua Pidalcio Cabral, e o sindicato aparentemente era grande e tornou-se pequeno. Chegamos a fazer assembleia na rua, porque não comportava dentro do sindicato. Chegamos a fazer assembleia com um caminhão de som na rua, fechar uma rua para fazer assembleia, naquela época era coisa espantosa. Não era coisa fácil, assim, dizer assim, não, era coisa espantosa. O povo da rua, quando viram aquilo, aquele monte de gente, o pessoal veio perguntar para nós o que é que está acontecendo, vocês precisam de ajuda aí? Para se ter ideia como o sindicato tornou-se pequeno, que nós chegamos a usar o espaço dos metalúrgicos de São Paulo. E assim, era uma molecada, juventude, porque tinha muito menor trabalhando na categoria. Muita gente menor de 18 anos. Às vezes você chegava numa fábrica, metade daquela fábrica, digamos 200 trabalhadores, 200 trabalhadoras, metade daqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras, eram menos de 18 anos. E era uma forma para os patrões não pagar um salário digno para o trabalhador. Era uma das formas. Não, porque ele é aprendiz. Aprendiz não come? Aprendiz não mora? Aprendiz não tem vida? Mas ele tem um pai, tem a família. E muitas vezes, vocês tinham os aprendizes, como eles diziam que eram aprendizes, que moravam 4, 5 numa casa, um maior alugava a casa e os outros juntavam com ele para poder pagar o aluguel. Ou seja, era um momento assim, muito explorado. E essa categoria, ela começou a crescer quando nós criamos as comissões de fábrica. Porque aí, com as comissões de fábrica, a comissão de fábrica tinha estabilidade. Aí já era comissão de fábrica mesmo com estabilidade de 2 anos, mais 1 ano de garantia que não podia ser demitido depois de 1 ano, depois que fosse terminar a sua estabilidade de 2 anos, já tinha mais 1 ano que não podia. E não contratar menor. Foi uma das maiores vitórias da categoria. Para nós, ficou claro, foi uma das maiores vitórias na categoria, quando nós chegamos ao ponto de dizer assim, não, menor, lugar do menor, da menor, é na escola. É aprendizado, então, vocês
essas crianças vocês entregam para o Senai. E aí o Senai vai, com certeza, educar essa criançada. E os patrões pararam de explorar a molecada. Eu lembro que, em determinado momento, o Paulo se sentiu meio... A pressão era muito grande que os patrões faziam. O Paulo se sentiu meio preocupado, porque na pessoa dele, que ele já vinha da história de ter sido preso político, na época da ditadura, podia acontecer uma nova prisão. E ele estava com a filhinha nova em casa, e ele adorava aquela filha dele, e ele não queria que viesse a acontecer. E foi aí que a gente começou a assumir todo mundo. A luta não era só do companheiro Paulo. Paulo era um espelho, Paulo é um espelho até hoje. Eu acredito que enquanto tiver vida será um espelho, mas esse espelho precisa de sustentação. E essa sustentação, com a minha vinda para a categoria, a gente entendendo dessa necessidade, a gente começou a constituir, de uma certa forma, uma segurança na categoria. E essa segurança era pensar que os nossos dirigentes e um companheiro dirigente como Paulo Sklomov, que era um cara que eu digo hoje, não tenho papa na língua, mas digo mesmo, Paulo foi um cara jogado para o escanteio, tanto na CUT como no Partido dos Trabalhadores. Um cara que escreveu a carta de princípio na perna, numa reunião que a gente fez lá na Dr. Arnaldo, e aí, enquanto a gente conversando, precisa carta de princípio, precisa não sei o que lá, o Paulo, a gente dizia que precisava, e o Paulo já escrevendo a carta de princípio ali na perna. Quando terminou, ele disse para a gente, ó, pessoal, vocês concordam com isso aqui? E aí, dali saiu a carta de princípio do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, um dirigente do nível do Paulo, hoje não era para estar esquecido. Para mim, o Paulo, muito maior do que a categoria, para mim o Paulo era muito maior do que a categoria, o Partido dos Trabalhadores tinha o dever de ter puxado o Paulo para, não para uma secretaria para ganhar dinheiro, mas sim para ajudar na formação política e ideológica dessa leva de trabalhadores e trabalhadoras que nós temos hoje. Nós estamos sem formação política e ideológica, nós estamos, de uma certa forma, muito indo no rumo do oportunismo dentro do Partido dos Trabalhadores. A CUT não cumpre com seu papel. Para mim, e foi o momento quando eu deixei o sindicato, foi exatamente quando eu comecei a perceber que a luta sindical não cumpria mais com seu papel. Terminou uma eleição, nós acabamos de ser eleito, eu cheguei e entreguei minha carta renunciando o mandato. E o Paulo, Geraldo Santiago, Soninha, insistiram comigo. Não, eu falei, não, eu vou fazer outra coisa, vou cuidar da minha vida, vou fazer qualquer outra coisa, menos ficar dentro de um sindicato onde estamos de mãos atadas. Temos uma central sindical, uma das maiores do mundo, que não responde, não corresponde aos anseios da classe trabalhadora. E uma categoria como a categoria dos coreiros, dos vidreiros, dos plásticos, químicos, metalúrgicos, não precisam até hoje de uma resposta de uma central sindical que esteja ao lado da classe trabalhadora, não para fazer acordos, e sim para fazer a luta de classe. Para mim está claro isso. É a questão do povo preto, né, meu? O povo preto, de uma certa forma, sofrida, mas o povo preto despeja essas mágoas também nos seus cantos, a questão cultural.
E aí a gente tinha o Zé Lício, que estava sempre tentando organizar também os pretos, o povo preto e tal. E aí começava a fazer um batuquinho, o Jaci, e por aí a gente começava a engrossar. E você lembra muito bem o Congresso do Rio de Janeiro, né? Quando tem que chamar não sei quem para fazer a contagem. Pô, que negócio maluco aquele, rapaz. Perdeu, ganhou. Vamos nos organizar. E aí, para nós, aquilo foi... O batuque foi uma forma de não entrar naquela briga que eu sempre me opus a entrar nessas brigas. Porque eu aprendi uma coisa com o falecido Betinho: nunca usar o cotovelo. Vamos usar os braços, vamos nos abraçar, vamos nos agarrar, vamos sentir o calor do ser humano, que isso é o que nós precisamos. E aí lá parecia, enquanto o pessoal ficou, vai bater o cotovelo, vai brigar, nós fomos... Vamos cantar nossos sambinhas, e era o samba das antigas que a gente cantava. Era samba do Cartola. Pô, todo mundo gostava. Logo a briga foi diminuindo, porque o pessoal rodeou lá o sambinha, a gente cantando as músicas do Cartola, Zequete. Pô, negócio bom, gostoso de viver. Porque nem só de pão vive o homem. É importante também ter a questão cultural em mente, porque se nós não respeitar a questão da cultura, nós vamos ser consumidos pelo consumismo do capitalismo. Então, a questão cultural, ela é uma questão que nós não podemos esquecer. A esquerda não consegue fazer isso, a nossa esquerda. E eu não estou falando da esquerda brasileira, estou falando da esquerda do mundo. A esquerda do mundo não consegue fazer isso. Não consegue pegar a questão cultural. Porque eu venho lá da Paraíba, eu trago um ritmo. Você veio lá do Ceará, você traz outro veio lá do Pernambuco, traz outro. E junta tudo, e daqui a pouco tem uma grande promessa de evoluir culturalmente. Isso é no sindicato, isso é no movimento popular, isso é na igreja, isso é onde você chegar. Se você não tiver um respeito pela questão cultural constituído ali, não é vamos contratar Zezé de Camargo e Luciano para cantar, não. Aí foi um erro para mim também político, dentro da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, contratar esses caras, quando os nossos companheiros, que nós temos vários companheiros bons, que podiam fazer shows, mais shows e mais shows, onde ia levar gente e talvez a eleição do Lula fosse uma outra eleição e não a eleição que foi. Pois é, a gente, falando da cultura, você está falando de riqueza. Quando você fala da cultura, é a riqueza, não é a riqueza economicista, não é a riqueza juntar dinheiro, é a riqueza das cabeças, dos valores, das mentes. E quando se pensa em pegar os artistas regionais, pegar os artistas que precisam serem jogados para as massas conhecerem, os nossos companheiros, inclusive os da CUT, do PT, da esquerda, vai atrás de dinheiro da direita. A empresa tal vai... Não, quem tem que financiar somos nós trabalhadores. Quem tem que financiar nossas lutas somos nós, trabalhadores, trabalhadoras. Não é... Como é que você vai preparar uma greve e aí vai pedir dinheiro para Votorantim? Você vai pedir para fazer uma greve, vai pedir dinheiro para Volkswagen? Não pode.
Não pode. Tem que ser uma greve onde os trabalhadores se preparam, onde os trabalhadores tiram um trocadinho do bolso e guardam em casa, deixando, porque vai ter greve, nós vamos ter o fundo de greve. Isso. Nós precisamos organizar a classe trabalhadora de forma que a classe trabalhadora seja dona de si e não esteja na mão da burguesia selvagem. Porque quem financia a música é aquela que quer. E aí você vai dançar a música que ela financia. Haja visto os comícios de Luiz Inácio Lula da Silva com Zezé de Camargo e Luciano. Não dava certo no Nordeste. Por que não dava certo? Zezé de Camargo e Luciano cantando as músicas caipiras deles e o pessoal de lá sem compreender, sem entender. Eles queriam ouvir Zé Ramalho, eles queriam ouvir Luiz Gonzaga, eles queriam ver Dominguinhos. Qualquer lugar do Nordeste e Norte, você leva essas coisas, você atrai. Mas não, aí leva Zezé de Camargo e Luciano, e financiado pelas empresas. Isso, para nós negros, pretos, nego velho como eu, 74 anos, e dia 10 de agosto eu completo 75 anos, isso não vinga. Nós precisamos constituir. Domingo eu fui ver Bumba Meu Boi, bonito, tal, mas outra forma, que é a forma daqui. Eu sou originário de um pai que era organizador do Bumba Meu Boi lá do Nordeste, inclusive as músicas completamente diferentes, os ritmos, mas, de uma certa forma, eu aplaudi no domingo que o pessoal tem uma forma metodicamente de garantir que isso não se acabe. Quando eu saí da direção do sindicato, quando eu renunciei lá à direção do sindicato, naquele momento eu já tinha uma aproximação do Movimento Moradia. Tinha um grupo do Movimento Moradia, um grupo pequeno que se reunia dentro do sindicato, porque ele não tinha onde se reunia e eu abria a sede para eles se reunirem. Aí eu comecei a ver que ali era a minha luta também, a luta pela terra. Eu sou originário de camponeses, meu pai, minha mãe, camponeses. Na luta pela terra, na defesa da terra. A diferença é que a luta pela terra na cidade é o chão onde se construi uma casa, é o chão onde se constrói um apartamento, é o chão onde se constrói um prédio. E aí eu comecei a observar. Aquele grupo ia lá, eu não me intrometia. Eles estavam lá reunidos e eu sentado num canto ouvindo. Em um determinado momento, o pessoal chegou para mim e falou: GG, não dá para você contribuir com a gente aí? Mas qual é a contribuição? A gente precisava ter um sonzinho para fazer uma caminhada com o povo. Cheguei na diretoria, pedi, a diretoria autorizou e fomos lá, fizemos 3 ou 4 caminhadas assim, pelas ruas, convocando o povo para participar de uma moradia, ou ia ter um atozinho, coisa do tipo. E eu, fora da categoria coreira, mas ainda morava lá dentro do sindicato. Falei: pessoal, eu não volto mais para a categoria, eu tenho que sair do sindicato, mas tem uma coisa que eu vou precisar da ajuda de vocês. E perguntei como participar, o que é que precisava para mim participar da luta pela moradia. Se filiar no movimento, então me dá isso aí. Me filiei. E desde aquele momento até hoje, eu ainda digo
Eu não acho, não. Eu ainda digo, com certeza, que se nós queremos fazer transformação social, nós precisamos organizar esse povo. Porque se nós não organizarmos, tem que organizar. O capitalismo tem suas formas. Metodicamente tem suas formas. O crime organizado, para mim, é muito perigoso. Mas dá uma certa assistência. Pô, você é um pai de família, seu filho está na cadeia, seu filho está fugitivo, o seu filho tem 2, 3 filhos, como é que vai? Os caras dão dinheiro, ajuda. E tem o outro lado, que é a igreja evangélica. E se nós não organizarmos esse povo, vai ser organizado pelo outro lado. E o outro lado que vai organizar para eles, não para nós. Eu acredito, tenho certeza, companheiros, companheiras, tenho certeza que uma das maiores armas contra o sistema capitalista é organizar o povo do campo, povo da cidade, campo e cidade, organizar. Não é fazer reuniões para bater palma, não. Organizar, fazer curso de formação política e ideológica. Para mim, organizar tem isso aí. E você organiza ideologicamente aquela Dona Mariazinha lá do fundão do Capão Redondo, lá do fundão da Leste 1. Se você organizar para valer, ela nunca mais ela vai esquecer o que ela aprendeu e vai reproduzir para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para o seu vizinho. Daqui a pouco você vai chegar lá naquelas Dona Maria, seu Joãozinho lá, eles têm um núcleo de pessoas em volta deles que é o suficiente para você também trazer esse pessoal baseado na formação política e ideológica. E a esquerda no mundo esqueceu isso. Em 2004, eu fui acusado de matar um rapaz que era do movimento de moradia, do qual eu ajudo a organizar até hoje. E se nós, o movimento, não tivesse organicidade, se nós não tivesse presença de massa dentro do movimento, a gente teria sido trucidado. Eu estava na cadeia até hoje. O que me garantiu é não ficar na cadeia 2004, 2005. Eu tive que morar fora do Brasil, fui sair por aí procurando lugar para morar, fui parar na Venezuela. E já estava me preparando para ir para Genebra, através do governo Hugo Chávez Frías. Eles estavam me ajudando, eu já estava preparando uma documentação que talvez tenha sido um erro meu. Eu devia ter ido ficar na Comissão de Direitos Humanos, lá em Genebra. Porque quando eu volto para o Brasil, em 2006, fiquei 2006, 2007, 2008, 2009, eu tive que sair fora novamente, prisão batendo na minha porta, e eu tinha certeza que se eu aceitasse ser preso, eu estava podendo estar aceitando a morte. Porque eu tenho uma forma de vida, e lá dentro da prisão é outra forma de vida, e a forma de vida lá é você submeter as questões do evangelicismo, entre aspas, e o crime organizado também. As duas coisas, as duas igrejas, é o crime organizado e o evangelicismo. E eu não ia me submeter, nunca me submeti a isso, não.
Então, na minha concepção, para mim está claro que a esquerda abandona o projeto de transformação, abandona, para mim está abandonado, e na política não tem vazio, não tem vácuo, alguém ocupa. E para mim está claro hoje, está ocupado hoje pela direita, pelo crime organizado, pelos oportunistas, pela ultradireita, está sendo ocupado esse espaço. Não é à toa que na última eleição, Luiz Inácio Lula da Silva, que quando ele sai do mandato, ele tinha 78% de avaliação, quase perde a eleição para Jair Messias Bolsonaro. Não é à toa, porque a nossa esquerda não sabe avaliar, a nossa esquerda não sabe fazer avaliação das coisas sérias. Quando eu cheguei em 2006, eu disse, cheguei em 2006, estava se preparando o congresso da CUT, que foi aqui no espaço Anhembi. Eu disse para alguns companheiros, para algumas companheiras, que eu sentia cheiro de golpe. No Brasil, companheiros que fazem análise política deu gargalhada quando eu falei, você não está na Venezuela que tem golpe todo dia, não. Você está no Brasil, aqui nós estamos implantados. Em 2006 eu disse isso na reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva. E nós, com toda a avaliação boa do Luiz Inácio Lula da Silva, nós não elegemos Lula no primeiro turno, em 2006. Por que nós não elegemos? Porque já tinham lá nas bases uma ramificação bem plantada pela ultradireita, pela igreja. Você vê os conselhos tutelares, nós estamos perdendo para o conselho tutelar. E nós estamos perdendo por quê? Porque nós se afastamos do povo. O povo não é um bichinho que você... e o povo vem correndo. Não. Você tem que fazer formação política, ideológica, você tem que deixar o povo sempre preparado para o que vier. Mas você é ali junto com ele. Então, em 2006, quando eu dizia isso, e eu tenho um companheiro que ouviu muito dizer isso, Benedito Barbosa, o doutor Benedito Barbosa, que é da União Nova de Moradia, dava risada. Regiano, você tirou isso? Se prepare. Então, nós não tivemos o golpe em 2006, ou aliás, por que não teve o golpe em 2005? Nós temos que arrancar a história. 2005 era para ter tido golpe. Ou seja, Lula não ia para a reeleição. Era isso que os caras queriam fazer em 2005. E não foi por quê? Porque Lula, de uma certa forma, ele é um cara muito inteligente, ele sabe, tem feito as coisas que a gente fica de boca aberta depois. Lula traz para seu vice Zé de Alencar, um dos empresários mais ricos do setor do vestuário. Ninguém fala disso, mas Lula traz para seu vice José de Alencar. E se José de Alencar fosse um Temer da vida, que vendeu a companheira Dilma Rousseff, se José de Alencar, o golpe tinha sido em 2005. Por esses mesmos caras, Temer, os mesmos que deram o golpe em Dilma, tinha dado o golpe em 2006, 2005. Que era para Lula não ser candidato já em 2006, acabou-se. A era PT era para ter acabado ali.
Mas Zé de Alencar bateu o pé. Eu tenho um compromisso com os votos da chapa e com o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Na eleição Dilma, eu cheguei e faltava 9 dias para a eleição. Primeira eleição dela. E aí, eu voltando para o Brasil, cheguei aqui, andava nas ruas, sentia claramente a divisão. Claramente você sentia nas ruas. Porra, camelô, gritando, fora essa mulher aí, fora, ninguém sabe de onde veio essa mulher. Camelô. Trabalhador mais lascado da vida do que camelô não tem. E eles estavam apoiando o candidato da direita. E olha, essa categoria precisa, companheiros, precisa organizar os trabalhadores que estão nessa situação da camelagem. Precisa ser organizado. Porque é uma categoria grande e que se relaciona com muito mais gente do que se espera, se imagina. Ele se relaciona com meio mundo, vendendo um parafuso, vendendo qualquer coisa. Eles estão... E eles fazem campanha. A campanha da Dilma aqui no Parque Dom Pedro, briguei muito com o camelô, briguei muito. Porque a gente distribuindo o material da Dilma e eles atrás da gente desfazendo a nossa campanha. Porque eles diziam para eles que Dilma não era candidata séria. Lula bancou, a gente elegeu, e na reeleição da Dilma, ela tinha preocupação. Eu lembro no comício lá da Zona Sul, a gente estava conversando, ela chegou como... Acho que é Grajaú. Ela chegou como um cachorrinho abandonado. Segundo turno da eleição, Dilma entrou lá na organização do palanque, ela e o segurança. Meu, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu me sinto no dever de dizer isso, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Dilma chegou sozinha, ela e o segurança dela. Cadê a massa inflamada atrás, gritando, Dilma, Dilma? Sozinha. E ela, conversando com a gente ali, aí eu disse, companheira Dilma, vou lhe dizer uma coisa. Você não se preocupe em se eleger, não. Eleita você já está. Não tem mais como mudar o resultado da eleição. Agora se prepare para governar. Se ferrou. O golpe foi dado exatamente na fragilidade das nossas organizações de movimentos populares. O movimento sindical não fez o seu papel, o movimento popular muito menos. Eu sou parte disso e sou obrigado a assumir a verdade. Sou obrigado a assumir a verdade. Ué, a candidata entra no palanque, última eleição dela, era para ela chegar ali, pelo menos umas 8, 10 mil pessoas atrás dela, gritando, com bandeira, com material, tocando banda, o diabo a quatro, que era para assustar a oposição. Não, ela chegou sozinha, com segurança, entrou na organização do palanque sozinha. Estou dizendo que eu estava lá. Eu e o Bigode. Estava eu e o Bigode. Nem o Bigode esperava ela chegar daquele jeito lá. Estava dentro do palácio, né? Nem o Bigode esperava isso. Quando ela chegou, que entrou, ele perguntou, presidente, o que houve?
Ela com aquele jeito simples dela, não, nada não, tranquilo e tal. E ficou ali conversando com a gente. Nós temos nossos erros. Nós temos que assumir que nós erramos. E quero dizer mais, que se nós não nos organizarmos, dificilmente os caras ganham a próxima eleição, 2026. Mas dificilmente nós ganharemos a de 2030. Dificilmente nós ganharemos a de 2030. Porque é o tempo que os caras vão querer para se organizar. E nesse tempo que eles vão querer para se organizar, nós também temos o nosso dever, organizar a massa. Essa massa que está aí solta, precisa de organização de massa. Formação política ideológica, os núcleos de base. Está faltando tudo isso. Governo Lula, Minha Casa Minha Vida, movimentos populares. Tem um problema muito sério. Nesse governo, principalmente. A burocracia que está em volta a Lula não possibilitam que a gente se aproxime de Lula. A burocracia impede que a gente se aproxime dele. Um bando de burocrata que se soltar aqui do Parque Dom Pedro, muitos não sabem sair daí para lugar nenhum. Eu estou falando que conheço, que sei. Muitos desses burocratas se soltaram aqui do Parque Dom Pedro. Eu não estou falando na favela do Heliópolis, não estou falando na favela do Paraisópolis, não estou falando no Fundão, Zona Leste, Zona Sul. Estou falando Parque Dom Pedro. Muitos desses burocratas, muitos, se soltar aqui no Parque Dom Pedro, ele está perdido. Porque ele é incapaz de saber perguntar para um trabalhador, para uma trabalhadora, que ônibus ele vai tomar, para onde ele vai. Ele já vai querer alugar um táxi, alugar um carro para ir para casa. E aí vai ser roubado. O ladrão vai ver e vai tomar. Infelizmente é isso. Nós distanciamos, nós estamos longe dessa classe trabalhadora. Nós estamos muito longe. Esse projeto Minha Casa Minha Vida deveria ser, não deverá ser, um instrumento para a organização da classe trabalhadora. GG, isso aqui você vai construir 4.000 unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida. Se vira. Tem dinheiro, tem espaço, vai atrás do povo. Organiza o povo aí. Vamos organizar 4.000 unidades? 4.000 unidades, minimamente você vai ter 20.000 pessoas. E 20.000 pessoas organizadas é capaz de fazer alguma coisa. Com 20.000 pessoas organizadas, aquele povo que foi lá para Brasília não faria o que fizeram. Se nós tivéssemos 20.000 pessoas organizadas ali para fazer o confronto, defesa da democracia se faz por aqui. Pá. Não sei se tudo de vermelho, não sei, mas aí põe os policiais que nem eles sabiam o que é a defesa da democracia. Então não adianta ter Minha Casa Minha Vida, porque eu vou preservar o meu apartamentozinho, mas 10, 12, 4, 5 anos pela frente, já vendeu. Vendeu para um apartamento que hoje vai custar 170 mil reais, na região central vai para 200 e poucos mil reais.
Meu, isso é dinheiro demais na minha mão, rapaz. Se o cara chega e mostra um pacote de nota de 100 mil, aqui ó, 100 mil reais, eu dou para o seu apartamento. Se o cara não entregar, ele balança. Pô, eu vou pegar 100 mil reais, eu vou comprar uma casinha lá não sei aonde, vou comprar um carrinho, vou viajar lá para o Nordeste, lá para o Pará, lá para o Paraná, vou visitar minha família, eu vou chegar lá bonito, um carrão. Por que ele vai fazer isso? Porque ele não sabe o valor que tem aquilo ali para ele, aquele apartamento, ele não sabe. O Minha Casa Minha Vida hoje é isso. O Minha Casa Minha Vida é isso. Está sendo dado. A dona de casa que recebe a Bolsa Família, essas coisas, quem recebe LOA não vai pagar. Ué, se eu perder esse, eu ganho outro. E a burocracia é responsável por isso. E põe essas coisas na boca do Lula, e o Lula fala para o povo diz, ah, vou votar nele. E vota. Porém, vai acontecer lá na frente o seguinte. Esse mesmo que votou vai vender um apartamento que vale 225 mil reais por 150 mil reais, se for isso, está bem vendido, se for isso. Pior é. O cara pode vender por 50, 40, 30 mil reais. Se eu estou dizendo que eu sei o que estou dizendo, tenho certeza. Porque o cara não tem informação. Ele não sabe o valor daquilo para ele. Porque o valor não é só econômico, o valor é o valor econômico mais o valor político, que é o principal. Eu morava num cortiço, eu morava numa favela, e hoje eu estou morando num apartamento de 48 metros quadrados, que tem até uma varandinha para eu namorar à noite. Mulher, vamos vender isso? A gente vende isso aí, mulher? Vamos dar uma volta lá pelo Nordeste, compra uma casinha, depois a gente ganha outro. O cara vai dizer, depois a gente ganha. Ele não vai dizer, depois a gente conquista, porque a diferença do ganhar para o conquistar tem uma distância muito grande, quilométricas. Que você ganha, recebe com a mão direita, você joga fora com a mão esquerda. Agora, você conquista na luta, na disputa com o capitalismo, você não vai perder nunca, porque você sabe quanto valeu. A questão dos mutirões é exatamente a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida. Você tem que organizar o povo para saber o que é. E o mutirão é isso. O mutirão você organiza. Tem um lado ruim, pesado. Eu sou meio contra o mutirão. Porque você trabalhou de sexta, às vezes sexta a sábado, meio-dia, à tarde você vai para o mutirão. Principalmente a dona de casa, a mulher. Ela trabalha no mutirão, ela trabalha em casa e ela trabalha numa empresa e ainda tem que ser achacoalhada por um patrão, por uma patroa que não respeite o valor dela enquanto mulher. Mas ela chega sábado à tarde, ela sai da empresa, nem vai para casa para saber como é que estão seus filhinhos, suas filhinhas. Vai direto para o mutirão, trabalha sábado e domingo, sábado à tarde e domingo dia no mutirão. É uma forma de você conseguir fazer política. Formar ideologicamente o povo. Eu insisto nessa questão, a formação política ideológica. Porque se você forma politicamente, ideologicamente o ser humano, ele está preparado não só para hoje, mas para o resto de sua vida. Pergunte para quem mora numa casa do mutirão se ela quer vender a casa. Pergunte para qualquer uma pessoa. Não, porque eu pego um grupo de pessoas
e vou organizar o mutirão. E para mim organizar o mutirão, eu tenho que, de uma certa forma, dar uma formaçãozinha mínima, porque senão a pessoa não vai para o mutirão. Porque só vai para o mutirão quem tem o mínimo possível de formação. O mínimo possível. Porque durante o tempo que você está no mutirão, você tem que se preparar, limpar seu nome, deixar tudo. Para na hora da entrega da chave não ter problema, senão você vai ficar de fora. Você trabalhou de graça e não vai entrar. Então tem que ter uma formação mínima. Tem o mínimo possível. Agora, Padre Ticão, falecido Padre Ticão, o outro neto lá do Padre Ticão, eles faziam e fazem até hoje, que o Padre Ticão se foi, infelizmente, mas eles têm a organizaçãozinha deles. Mas falta, por parte dos governos, valorizar isso. Que o governo Luiz Inácio Lula da Silva fazia fazer isso. Chegar, não é dar dinheiro na mão da pessoa para sair comprando voto. Dar dinheiro para ele fazer essa preparação. Você tem 2 dias, sábado e domingo. Sábado você faz mutirão, domingo você faz formação. Aí você traz seu filhinho, sua filhinha, sua esposa, seu marido, você traz, passa o dia todo mundo ali junto, com creche para as crianças ficarem tranquilamente e você fazendo formação. Você não tira essa pessoa nunca mais da luta. Agora, do jeito que está hoje aí, a maioria é mulher casada ou amigada com um bando de machista, oportunista, que na hora que ela pega a chave, ele está do lado dela. Na hora de pegar, ele não foi num mutirão. Não foi num mutirão. Mas na hora de pegar a chave, ele está do lado dela. 2, 3 anos, ele convenceu ela a vencer. A vender a casa. 2, 3 anos, você chega lá, nos últimos mutirões. Não, nos últimos mutirões mesmo. Nos últimos mutirões. Você chega e não acha os originários dos mutirões. E muito menos no Minha Casa Minha Vida. Muito menos. Porque não tem nenhuma formação. Se o GG cuida do povo dele, é do jeito do GG. Se o grupo A, lá da Moca, cuida de cada um do seu jeito. Tem que ter uma forma, e o Frei Beto fala sempre isso, é uma forma de todos estarem no mesmo barco, todos estarem no mesmo balaio. Vamos estudar. Pô, esse povo vai estudar. Faz a obra no sábado, no domingo vamos estudar com esse povo. O recado é, ou nós trabalhadoras, trabalhadores, passamos a ser forjados na luta da classe, da sua própria classe trabalhadora, ou nós vamos ser engolidos. E esse recado não é para a classe trabalhadora, é para a esquerda, no nosso caso a esquerda brasileira, a esquerda paulistana, a esquerda paulista, sair do sapato alto e vamos pôr o pé na lama, no barro, vamos visitar os bairros. Aqui na região central, ninguém faz mais trabalho de base nos cortiços. Vamos retomar isso. Ou nós nos organizamos, ou seremos engolidos pelo sistema selvagem do capitalismo.